Olá, bambines, tudo bom? Quarto vídeo do Psirgatório, fugidinha pensante desse inferno que a gente tá vivendo. E hoje o tema do episódio é saúde mental na militância. Pra fazer esse videozinho, eu me amparei em duas referências que eu vou colocar em algum lugar aqui. Uma delas é um texto chamado Sistema, Grupo e Poder, do Inácio Martim Baró, que é um psicólogo social latino-americano, que é muito daorinha, eu amo ele de coração. E um outro episódio de um podcast chamado Do Rio que Tudo Arrasta, que eles falam especialmente de saúde mental na militância revolucionária, que eu vou colocar por aqui em algum lugar. Então, se puderem, leiam o texto, ouçam o podcast, se quiserem também, que aí vocês vão ter uma noção dessa bagagem que eu trouxe pra fazer esse videozinho, beleza? Por uma questão mais didática, para o vídeo ficar mais fácil de se entender, eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte eu vou falar mais sobre as questões coletivas e grupais para se pensar na saúde mental dessa coletividade militante. Em um segundo momento eu vou focar mais no sujeito militante em si, em aspectos da saúde mental desse sujeito indivíduo. Não são coisas fragmentadas uma da outra, é muito interessante e muito imprescindível aqui a gente não perder de vista que o sujeito se faz no coletivo e o coletivo não existe sem sujeitos. Então são coisas imbricadas uma na outra, mas eu vou separar aqui mais por uma questão didática mesmo, tá bom? Bom, ninguém nasce militante, a gente se torna militante. E o processo de se tornar militante, ele muitas vezes, ou talvez sempre pensando melhor, ele não vai se dar no momento propriamente dito que você vai iniciar a inserção num partido político, num sindicato, num coletivo partidário ou num coletivo não partidário, ou seja lá o que for. Ele começa lá antes, à medida que você vai tomando consciência de coisas na realidade que a gente vive e que não deveriam ser desse jeito. E que de alguma forma você quer se engajar com a transformação radical da sociedade que permite perpetuar essas injustiças que a gente vê na sociedade que a gente vive. E em algum momento é imprescindível se formular que eu sozinho não vou mudar o mundo. Isso não acontece, essa lógica de individualizar potencialidades de transformação, ela é muito incoerente se a gente for pensar em perspectivas mais críticas, é muito mais da natureza do neoliberalismo. Querer personificar no sujeito a possibilidade desse sujeito sozinho conseguir engendrar transformações da ordem do social, e muito nesse sentido vai se construindo o sentido de uma militância. Eu quero engajar na minha pessoa um projeto de vida em que a militância faça parte dele, mas eu vou ter que constituir esse projeto com outras pessoas que também têm esse projeto, para termos juntos um projeto de transformação social e de revolução. Ou seja lá qual for a perspectiva teórica, política, ideológica que você siga e que você se oriente. E a partir de todo esse desenvolvimento prévio, que por si só não é uma militância, mas já são premissas para eu me inserir numa atividade de militância que é rigorosamente coletiva, a gente pode então ir pensando no alcance abstrativo, no alcance de consciência que eu tenho do que vem a ser esse coletivo, esse partido, esse grupo que eu milito. O Martim Baró, ele vai colocar 3 categorias que eu vou falar bem superficialmente mesmo para não ficar exaustivo, sobre como entender esses grupos que se articulam na sociedade e em que se pese aqui pensando nos grupos que militam. O Martim Baró, ele vai elencar as categorias de atividade, identidade e poder. Então, quais são as atividades desse coletivo, desse partido, seja lá o que for que milita? Qual é a diferença das atividades que esse grupo faz em relação a pessoas externas a ele? Qual que é a identidade desse coletivo? O que faz todo mundo ser diferente, mas ao mesmo tempo todo mundo se identificar? Quais são as linhas ideológicas do projeto político, estratégias e táticas que tornam todos coesos dentro desse mesmo projeto de sociedade que se tem como horizonte? E quais são as relações de poder? Tanto relações de poder com relação a outras instâncias fora desse grupo, como dentro do grupo em si mesmo. E aí é muito importante a gente não perder de vista que essas categorias do Martim Baró, atividade, identidade e poder, mais uma vez, não é uma listinha justaposta de coisas.
elas estão articuladas também umas às outras. São categorias que são imbricadas entre si dialeticamente, tanto intragrupo como fora do grupo. Se a gente for pensar, por exemplo, um coletivo LGBT, esse coletivo vai ter uma identidade própria em torno das questões de gênero e sociedade que vai se polarizar com instâncias externas, seja outros coletivos LGBTs que têm outras posturas ideológicas, que têm outras visões e outros projetos de sociedade, seja com a heterossexualidade externa a esse grupo e que muitas vezes ameaça a segurança e a integridade da vida da galera desse coletivo, desse grupo, seja lá o que for, mas também vai se revelar internamente na relação entre os membros desse grupo, desse coletivo. O que é para cada um ser LGBT dentro de um grupo? E dentro disso que a gente vai podendo ver essas relações de poder extra-grupo e intragrupo. Dentro do grupo, as relações de poder elas também vão poder dar margem para alguns adoecimentos e desgastes psíquicos, no sentido de que algumas vozes elas vão reproduzir hegemonias externas dentro do próprio grupo, como a gente pode pensar no caso dos rolês LGBTs, em específico a hegemonia da branquitude no movimento LGBT, a hegemonia cis, a hegemonia do homem gay padrão, a hegemonia classe média, média alta e para cima, que vai cada vez mais distanciando dessa coletividade outras possibilidades de identidade. Então, por isso é muito importante a gente ir pensando nessas dicotomias, nessas interfaces entre atividade, identidade e poder que antagonizam coisas que não são só referentes ao próprio grupo, mas que são também um reflexo da sociedade em que esse grupo está inserido e que podem refletir coisas para fora dessa sociedade também. É muito importante a gente ter essa visão macro do grupo na sociedade e da sociedade em que os grupos se inserem para a gente entender qual a ordem de desigualdades e de relações tensionadas que podem gerar desgastes psíquicos. Num coletivo partidário de esquerda revolucionária, por exemplo, vai ter pessoas de vários históricos, de vários gêneros, sexualidades, raças e etnias. E aí o que vai se entender por classe trabalhadora dentro desse coletivo? Vai se englobar a classe em toda a sua totalidade ou vai se prezar pela totalização do entendimento da classe a partir do homem branco hétero cis? Ou vai se levar radicalmente a classe em suas últimas consequências para entender que a classe trabalhadora também é travesti, preta e pobre, que é lésbicas, gays, mulheres, pretos, indígenas e tudo mais? E qual é a relação desse coletivo com o resto de uma sociedade, que vai ter outras estratégias e táticas de esquerda revolucionária diferenciadas, ou de pessoas conservadoras e fascistas. Então, o externo e o interno ao grupo, eles vão se dialogando e eles vão dando diretrizes para a gente fazer essa leitura da realidade que vai ou não propiciando eventuais reações no sujeito, mas que não está apartado dessa realidade social. Nisso tudo é muito interessante a gente pensar nas divisões de tarefas dentro desses grupos, que elas dizem muito respeito às atividades desses grupos e que é muitas vezes no seio delas que vai se dando o adoecimento psíquico de muitos militantes. Militar não é só você fazer uma coisa. Às vezes a gente fala militar e fica uma ideia muito abstrata do que é militar, como se militar fosse só de um jeito possível e como se militar fosse uma atividade homogênea, quando na verdade não. O militar é uma atividade muito grande e muito complexa e que vai tendo, digamos, várias microações, microatividades e microoperações dentro do ato de militar. Então, no militar, vai ter assembleias e plenárias desse coletivo, desse partido, desse sindicato, seja lá que eu faço parte. Vai ter assembleias, vai ter colar em atos, fazer lambe, fazer panfletagem, confeccionar zines, confeccionar um jornal do partido, do coletivo, seja lá o que for, produzir informações por meio de site, de redes sociais e também para fazer agitação e propaganda, fazer formação política, enfim, um monte de coisa. É um monte de coisa. E muitas vezes, por ordens práticas, acaba se dividindo essas tarefas entre diferentes membros desse coletivo. E aí acaba nisso tendo uma divergência e um desentendimento muito grande que eu acho interessante pontuar aqui. Muitas vezes as pessoas, por não quererem lidar com essa exaustão de diferentes tarefas que englobam o coletivo,
elas militam individualmente, mesmo que isso não exista. E aí acaba tendo esse entendimento de crítica à tal da militância virtual, que é também algo que não existe, mas que ao mesmo tempo, quando você pega coletivos que fazem um trabalho de agitação e propaganda, informação e tudo mais via online, que são esses recursos que nós temos hoje, as pessoas recortam a parte do todo. Uma pessoa ou um grupo de pessoas pode, dentro desse coletivo, estar responsável pelas mídias digitais, pela agitação e propaganda virtual, mas ela não faz sozinha isso tudo. Ela não é a agitação e propaganda do coletivo como um todo. Ela não é o digital sozinha do coletivo como um todo. Ela é parte desse todo. Ela tá fazendo uma atividade que não se reduz a ela, não se personifica nela, mas é parte de um todo que dividiu tarefas por questões de praticidade, de estratégia, de divisão funcional de tarefas dentro desse coletivo, desse partido, seja lá o que for. E que muitas vezes, quando a gente vai perdendo de vista a intencionalidade da divisão de tarefas, que é do todo, não deixa de ser do coletivo, acaba tendo essa sobrecarga emocional, e essa sobrecarga é funcional mesmo, de quem vê de fora achar que tarefas são feitas só por uma pessoa, se é uma pessoa que fica mais visada, que costuma fazer mais falas, se achar que essa pessoa é a militância sozinha do rolê, quando na verdade não. São muitas pessoas que fazem parte de uma coisa, e nem tudo o que se vê dessa militância é o que ela é. Existe aquilo que a gente falou lá nos primeiros vídeos, a questão da aparência e da essência. O que se mostra que pessoas de fora desse grupo veem não é o que esse grupo faz de fato na totalidade das atividades. E muito interessante a gente pensar que normalmente o que mais aparece está muito mais pareado com corpos, com vidas que tendem a ser menos exploradas e oprimidas de alguma forma. É mais fácil vocalizar, a gente vê quem vocaliza geralmente são pessoas que estão com maiores condições de tomarem esses postos em relação a outras. Não em termos de competência, de serem superiores, nem nada do tipo. Mas é muito importante a gente se atentar para esse tipo de coisa, porque chega num ponto em que eu fico pensando, será que eu não tomo outras atividades novas na minha militância, no meu coletivo, porque eu não tenho condições, ou eu não tenho condições porque eu nunca tomo esses postos para me desenvolver? Acaba se naturalizando muitas habilidades do militante de forma geral, que pessoas vão tomando como incapazes, como incompetentes de desenvolverem essas atividades, e isso acaba produzindo muita baixa autoestima, muita insegurança, muito esvaziamento de sentido na vida. Então são coisas importantes pra gente ficar atentos. Isso tudo que eu tava falando meio que acabou já entrando sem eu me dar conta na segunda parte do nosso videozinho, que é a questão do indivíduo, da saúde mental do indivíduo para além desse coletivo. Se a gente for pensar, não só a militância é composta por várias atividades e não é uma coisa homogênea, bem como a vida desse sujeito militante não se reduz só a militar. A gente tem muitas atividades no nosso dia a dia e a militância é uma delas. A gente milita, a gente tem atividade de trabalho e de estudos, a gente tem atividade de relações interpessoais, amizade, relação afetiva, erótica, com familiares. A gente tem atividades de autocuidado, seja físico, seja psíquico, seja lá o que for. Então a gente tem muitas atividades. Mais uma vez, não é uma listinha justaposta de atividades, são atividades que se entrecruzam de alguma forma com tradições que a gente vai tomando consciência no seio da articulação de todas essas atividades, que vai gerando a consciência e a necessidade da atividade militante, e essa atividade militante, por sua vez, vai requalificando as demais atividades que se entrecruzam e que se dialogam, imbricadas umas nas outras no transcurso da nossa história, da nossa vida. E vai acontecendo que quando essas atividades, elas vão, uma ficando comprometida em detrimento da outra, uma vai ficando muito sobrecarregada e deixando outra mais afogada e mais deixada de lado, a gente pode ver resquícios para poder surgir um sofrimento psíquico aí. Se a militância começa a ser todo o sentido da minha vida e eu não faço nada além das atividades da militância, e eu vou colocando em mim e no meu coletivo e no meu partido e no meu grupo uma pressão muito grande pra gente fazer as atividades, querendo que a revolução seja pra ontem e não que não devesse ser, mas que não será, a gente acaba sofrendo muito. A gente acaba perdendo de vista que uma revolução, que uma transformação social, ou que, dependendo da sua perspectiva, uma reforma, ela
ela deva ocorrer muito rapidamente e que ela é maior que o transcurso da história da humanidade. E é muito incoerente eu querer, no meu próprio coletivo, no meu tempo histórico, na minha pessoa, dar conta de resolver contradições que são da humanidade, que são da história, que são de um modo de produção e reprodução da vida que já tá aí há muito tempo, né? Isso é uma coisa que gera um esgotamento muito grande, que quando a gente não tá consciente disso, é complicado. E aí a gente começa a colocar de lado outras questões como o nosso trabalho, como o nosso estudo, como nossa vida pessoal, de dar rolê, de descansar, de se divertir, de cuidar da própria saúde física mesmo, ou tenta lidar de forma muito exaustiva, 110% conta de todas essas coisas, e coisa que nenhum ser humano mero mortal dá conta. E a gente perde de vista isso, né? Pessoas lá atrás na história fizeram coisas que a gente pega e dá continuidade. Um dia não estaremos mais aqui, mas outras pessoas vão dar continuidade a isso que a gente faz. A gente acaba querendo centrar muita coisa na gente mesmo, achando que a gente vai ter que resolver questões que dizem respeito a nós, mas são maiores que a gente. E que é muito importante a gente ter isso em mente sempre. Isso tudo diz muito respeito à questão do labor emocional, né? De eu acabar tendo uma exaustão muito grande com uma atividade que não é só minha, mas que eu tomo pra mim. E uma coisa que eu acho interessante de se pontuar nesse vídeo e não deixar a oportunidade passar é o problema da tokenização de pessoas em militâncias. Pessoas que representam minorias oprimidas na sociedade de classes que a gente vive, e que se elenca essas pessoas como unicamente responsáveis por falarem das pautas referentes a opressões que elas sofrem. Então, se você é mulher, você só serve para falar coisas de feminismo no nosso coletivo. Então, lá na formação do grupo, do coletivo, você já vai ser colocada sem antes ter sido consultado com você se você quer construir uma agenda feminista, ou se você quer estar em outras funções desse grupo, desse coletivo, seja lá o que for. Você é uma pessoa LGBT, então já é presumido que você vai ser a pessoa que vai só falar de coisa LGBT, e você não serve para outras coisas. E você é a pessoa que corporifica a prova de que esse coletivo, que esse grupo, seja lá o que for, leve em conta a existência de pessoas LGBTs, de mulheres, de pessoas racializadas e tudo mais. E aí é como se a sua mera presença naquele lugar já suprisse esse gap de presença de pessoas para dizer que o local leva em conta a opressão que elas sofrem. E nisso a gente cai muito no problema da representatividade e que ela acaba sendo muito adoecedora. Você com seu corpo por si só não vai, na representatividade que você veicula, acabar com a opressão de um coletivo ou se ver livre dessa opressão por ser a cota representativa desse todo oprimido. E a opressão por si só, ela não vai se resolver enquanto a gente viver numa sociedade que é organizada à base da exploração que por sua vez se beneficia da opressão de grupos minoritários. Quando a gente vai perdendo essas imbricações de vista, esses grupos minoritários que são oprimidos no bojo da exploração, das relações de classe, são pessoas que acabam ficando muito mais vulneráveis e muitas vezes acaba se afastando do coletivo, e aí o coletivo fala, a gente até queria que tivessem minas participando, mas elas que não participam, elas que vazam do rolê. E até que ponto essa galera realmente vaza do rolê, ou essa galera está sendo reduzida a um token, a uma micro-representatividade, a um identitarismo, que é uma coisa muito problemática, e a pessoa não sustenta ser tudo só isso. Ela é muito mais do que isso, e essa pauta é muito mais do que se veicula dentro de uma lógica de representatividade. Pessoas se esgotam e adoecem diante disso. Então, entender a totalidade do que vem a ser um coletivo e a relação das opressões com as explorações do modo de produção como um todo podem parecer coisas muito abstratas e muito distantes do que vem a ser a saúde mental do militante. Mas se a gente não tem essas coisas em mente, a gente acaba naturalizando relações que propiciam adoecimento psíquico. Bom, galera, a ideia do vídeo então foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai lançar o último vídeo da série. Espero que tenha tido proveito pra alguém essa loucura toda que a gente fica falando sem parar. E vou deixar os arrobas aqui pra vocês fazerem doações pra Worms Imigrantes e pro Anai.
acho que é muito interessante veicular que são plataformas de vocalização de imigrantes latino-americanas e de indígenas, até se pensando que se cada um olhar para os grupos de militância nos quais compõe, dos quais faz parte, eu acho que é muito recorrente a gente ver que essas pessoas não estão presentes. E não que a doação por si só faça às vezes de um assistencialismo que livre a gente da culpa de não ter em nossos espaços essas pessoas, mas é uma estratégia de vocalizar e colaborar com esses coletivos que existem, com desses grupos oprimidos e explorados, e também uma forma de lembrar da existência deles, que muitas vezes as pessoas esquecem que existem, não é mesmo? E é isso aí, ó, beijão, até semana que vem.